Olá, pessoal! Que excelente ter a companhia de todo mundo em mais esta análise. Hoje, nós vamos falar sobre uma verdadeira mudança de paradigma no mundo corporativo e produtivo. Tem muita discussão solta por aí sobre como a tecnologia está mudando o trabalho, mas muito pouca clareza sobre como nós, como profissionais, estamos de fato extraindo o valor real dessas ferramentas. Então, vamos elevar o nível da conversa. A ideia aqui é mergulhar em uma abordagem executiva e totalmente premium sobre o verdadeiro aproveitamento da inteligência artificial. O foco não é a ferramenta, é a mente de quem a opera. Legal, vamos mergulhar direto nisso. O nosso caminho hoje passa por 5 passos. Começamos com o uso intuitivo. Depois, entender o que exatamente é o Jarvis. Em seguida, o fluxo operacional estruturado. Aí partimos para a validação prática e, para fechar, o profissional no controle. É uma jornada direta para tirar a gente do caos tecnológico e nos levar para a governança total. Começando pelo nosso ponto número 1, o uso intuitivo da IA e o verdadeiro caos que os comandos não estruturados estão causando no mercado de trabalho hoje. Pensem bem, hoje em dia grande parte das pessoas trata a inteligência artificial como se fosse uma daquelas bolas de cristal, de forma puramente instintiva. Imagina aquele cenário que quase todo mundo já viu. Abre-se uma interface de IA, joga-se umas perguntas soltas lá e fica-se esperando a máquina fazer mágica. Mas olha que contraste fascinante nós temos aqui. De um lado, esse uso intuitivo, cheio de perguntas aleatórias e com zero contexto. Do outro, o uso profissional, que é o que as organizações de alto nível realmente exigem. Esse uso profissional demanda que a gente estruture o pensamento antes e dê um direcionamento estritamente estratégico. A diferença nos resultados entre esses dois caminhos é simplesmente brutal. E quando a gente não tem esse direcionamento estratégico? Bom, aí as consequências pesam bastante para qualquer negócio. Sem um método claro, o perigo aparece super rápido. Alimentar a ferramenta sem estrutura gera respostas superficiais e informações totalmente inconsistentes. O que isso significa na prática? Uma profundidade analítica muito baixa e um grande risco de erros. No fim das contas, cria-se uma dependência excessiva da máquina, o que acaba derrubando a qualidade técnica do trabalho e gera uma insegurança profissional gigante. É literalmente um ciclo vicioso onde a tecnologia atrapalha o padrão de excelência ao invés de ajudar. E é exatamente para curar essa dor que a gente avança para o nosso segundo ponto. O que é o Jarvis? Estamos falando de uma mudança de paradigma real na forma de usar a inteligência artificial. Vamos deixar uma coisa bem cristalina logo de cara, tá? O Jarvis não é um software novo que se instala no computador, não é um robô, não é um agente autônomo que pensa sozinho e com certeza não é um daqueles sisteminhas prontos cheio de botões mágicos. Na verdade, é uma metodologia de raciocínio profissional assistido por inteligência artificial. O grande objetivo aqui não é ensinar ninguém a simplesmente mexer no ChatGPT, mas sim capacitar as pessoas para usarem a IA com um método, com clareza, validação e de um jeito prático e responsável. A premissa central de toda essa metodologia se resume a uma regra de ouro absolutamente crucial: pensar antes de pedir. É muito interessante notar como isso inverte aquela lógica comum, né? O foco principal recai totalmente no momento antes de interagir com a máquina. A metodologia exige que a gente organize o contexto e estruture o próprio raciocínio antes mesmo de encostar a mão no teclado. Porque, sejamos sinceros, sem um pensamento humano bem organizado como o alicerce, a IA simplesmente não tem como entregar um resultado de alta qualidade. O que nos leva à nossa terceira parte, o fluxo operacional estruturado. É aqui que saímos de vez do caos, direto para a governança, através de uma capacitação de 8 horas, dividida em 6 módulos. E isso ilustra de forma brilhante a progressão lógica da coisa toda. O processo começa entendendo de verdade o cenário da IA, depois vem a organização do raciocínio e a engenharia de prompt aplicada. Mas o grande salto de qualidade acontece logo depois, dominar a validação e aplicar tudo isso no mundo real, para finalmente construir o seu próprio fluxo de trabalho. É um processo contínuo para garantir que nenhuma etapa do nosso trabalho intelectual seja terceirizada de forma irresponsável. Vamos dar um zoom nessa segunda etapa, porque ela é grande fundação de todo o resto. Antes de fazer qualquer pedido para a máquina, a gente precisa seguir alguns elementos fundamentais. Primeiro, definir o objetivo com clareza. Depois, estruturar um contexto robusto e organizar o pensamento. Um detalhe super importante aqui é separar o problema da solução, construir uma lógica bem sólida e só então direcionar a IA. A lição de ouro dessa etapa é inegável. A qualidade da resposta do sistema depende 100% da qualidade do raciocínio humano que entregamos para ele no começo. Tendo o raciocínio organizado, a gente entra na engenharia de prompt aplicada. É nesse momento que os comandos amadores saem de cena e dão espaço para as instruções profissionais. Para construir um comando estratégico de verdade, o método ensina a usar parâmetros específicos. Precisamos definir a função que a IA vai assumir, passar um contexto detalhado, determinar o objetivo final, o nível de profundidade e o formato exato da resposta. E tem mais, viu? Tem que incluir critérios de validação no próprio comando e fechar sempre com um refinamento progressivo. É aqui que a gente dá tchau de vez para as perguntas aleatórias. O que nos joga perfeitamente para a nossa quarta etapa: validação e aplicação prática. Essa é a fase onde a gente garante a precisão e transforma a teoria em resultados reais no dia a dia. Vamos ver como isso se traduz na prática usando essa tabela. Não importa a área de aplicação, seja criando textos, planejando ou fazendo análises complexas, sempre existe uma ação que nós vamos tomar, como redigir algo ou tomar uma decisão.
Mas olha a última coluna. O pilar absolutamente indispensável é a governança necessária. O método deixa muito claro que todo uso de IA exige checar inconsistências, validar informações rigorosamente e mitigar proativamente qualquer alucinação do sistema. A ideia não é criar dependência tecnológica, mas sim ter uma enorme responsabilidade sobre o que a máquina ajuda a compilar. E o grande objetivo por trás de todo esse rigor técnico é muito prático. A meta da capacitação é garantir que, no fim das contas, a gente consiga criar um fluxo operacional totalmente personalizado e pronto para ser aplicado já no dia seguinte. Não estamos falando de um conceito para o futuro distante, não. Estamos falando de ferramentas que vão aumentar a produtividade operacional de forma aplicável, imediata e real no nosso ambiente de trabalho. E assim chegamos à nossa quinta e última sessão, o profissional no controle. A filosofia de encerramento para lembrar a todos nós que a tecnologia serve para ampliar a inteligência humana, e não o contrário. Então, o ponto crucial é esse resumo muito poderoso da tese da metodologia. A IA auxilia. O profissional continua pensando, o profissional continua decidindo, e a gente com certeza poderia adicionar, o profissional continua validando. O grande recado dessa análise é que a gente não pode simplesmente terceirizar o nosso intelecto para os algoritmos. A jogada de mestre é usar o poder da máquina como um apoio estratégico ultra rápido, mas mantendo o controle, a ética e a decisão final firmemente nas nossas mãos. Para fechar nossa análise de hoje, deixamos esta reflexão bem provocativa. A inteligência artificial já está aí, é uma realidade inegável. Ter acesso à tecnologia não é mais um diferencial competitivo para ninguém. A clareza mental, essa sim, é o grande diferencial. Então, quando os resultados e as decisões são colocadas na mesa, quem é que está, de fato, estruturando o pensamento? É a máquina operando no caos ou um profissional munido de método e governança? Pensem com carinho em como estão lidando com essas ferramentas, porque esse é o primeiro passo para uma produtividade de verdadeira excelência. Um grande abraço e até a próxima análise.